Oi pessoal, a continuação da nossa videoaula de liberdade, nós vamos falar a respeito daquilo que gera maior curiosidade, talvez vontade dos alunos, né? Quem não teve a vontade de impetrar um habeas corpus? Então a continuidade da nossa aula de liberdades é a respeito do habeas corpus. O que vem a ser um habeas corpus? O que é um habeas corpus? Bom, quem está figurando em um processo que pode ser beneficiado com o habeas corpus. Essa pessoa é chamada de paciente. Quem efetivamente prendeu de uma maneira ilegal esse paciente foi a autoridade coatora, né? E quem é a pessoa que vai impetrar esse habeas corpus, que vai redigir e encaminhar esse habeas corpus é o impetrante. Então essas são as três figuras para que a gente tenha uma noção e daí, em cima disso, conceituarmos o habeas corpus. Bom, se o paciente é a pessoa que vai se beneficiar do habeas corpus, o que ele é? O paciente vai se beneficiar dessa peça processual, então ele é um remédio, certo? O paciente ele é um remédio. Ele está previsto onde? Na Constituição. Então ele é um remédio constitucional, que visa o quê? Garantir o direito de ir e vir. Então, de uma maneira bem simples, a gente conseguiu conceituar o habeas corpus. Ele é um remédio constitucional que garante o direito de ir e vir, certo? Quais são as categorias desse habeas corpus? Ele pode ser o habeas corpus liberatório, aquele que é o mais comum, né? Alguém que está preso impetra um habeas corpus para sair do cárcere. E também ele pode ser um preventivo. Alguém na iminência de ser ilegalmente preso, injustamente preso, impetra o habeas corpus para que não seja preso por isso, certo? Então, essas são as duas categorias de habeas corpus. Nós temos aí uma figura bastante presente do habeas corpus, que é a liminar. O que vem a ser essa liminar? A liminar é um pedido judicial que colocamos no habeas corpus para que o julgador do habeas corpus tenha esse pedido avaliado antes mesmo do contraditório. Então, liminarmente, chegou o pedido ao julgador, antes de abrir vistas à parte contrária, Ministério Público, ele avalia esse pedido liminar. E quais são os requisitos que nós temos para poder pleitear essa liminar? Bom, nós temos o periculum in mora, né, que nada mais é do que a possibilidade de ter esse dano irreparável à liberdade, certo? Então tem que fazer essa prova. Por óbvio, quem está preso, um dia preso, não tem como uma pessoa rever essa situação, né? É um prejuízo incomensurável, né? Afinal de contas, nós estamos tratando do maior bem, depois da vida, maior bem tutelado pela esfera do direito, que é a liberdade, né? Então, o periculum in mora seria isso, a possibilidade de um dano irreparável à liberdade de locomoção, ao direito de ir e vir, certo? E nós temos também o fumus bonus iuris. O que é isso? Aí sim, fumaça do bom direito, né? Os elementos da impetração que indicam a existência de uma ilegalidade, de um constrangimento, de uma inconstitucionalidade, para que se possa daí sim soltar essa pessoa. Quais são as características desse habeas corpus? Primeiro, ele é um remédio constitucional, então ele é constitucional, está previsto na Constituição, certo? Segundo, a celeridade. O habeas corpus ele tem preferência de tramitação e julgamento. Dentro dos nossos tribunais, nós temos a figura do julgamento de mesa e de pauta, ou seja, aqueles julgamentos que pedem uma pauta, né? O relator pede uma pauta para julgar, e os de mesa são os que chegam e têm maior urgência. No caso, o habeas corpus, ele nem precisa pedir pauta. Se ele estiver apto a julgar, ele já vai julgar naquela primeira oportunidade sem pedir pauta ao presidente da Câmara, no caso, né? Então, a celeridade processual é muito grande. Isso não quer dizer que o habeas corpus é julgado de um dia para o outro em todas as cortes. Em regra, em primeiro e segundo graus de jurisdição, um pedido liminar é julgado geralmente de um dia para o outro, certo? O mérito às vezes demora um pouco mais para julgar, mas nos tribunais superiores isso pode demorar. Inclusive a liminar, já tive a oportunidade de trabalhar com habeas corpus, onde uma liminar demorou
acho que mais de 15 dias para ser julgada uma liminar, até pela quantidade de tramitação e o volume de processos que tramitam lá nos tribunais superiores, né? O Brasil todo mandando, imagina, né? Então lá é um pouco mais demorado. Aquilo que a gente vê na televisão, que julga tudo de um dia para o outro, não necessariamente é a realidade dos processos em geral, certo? Eles dão preferência, por óbvio, para alguns, né? Qual é a outra característica do habeas corpus? A informalidade. E nós temos aqui a informalidade, muito comum a gente ouvir falar, vai lá na televisão e ver, poxa, soltou alguém através de um habeas corpus de um pedaço de papel, de pão, num pedaço de pano, né? Ele pega lá uma fronha, escreve e encaminha. Isso é recebido e, dependendo do julgador, ele vai ver se efetivamente existiu ou não essa ilegalidade e ele vai daí sim conceder, às vezes até liminarmente, em virtude de ter preenchido os requisitos, essa liberdade, certo? Para que serve então o habeas corpus? Ele não serve para julgar, questionar mérito, ele serve efetivamente para proteger a liberdade de locomoção, seja ele na categoria liberatório, soltando alguém que está ilegalmente preso, seja ele na categoria preventiva, para que impeça que alguém seja injustamente preso, certo? Quem pode impetrar então o habeas corpus? Qualquer pessoa. Ele não tem uma formalidade específica. O habeas corpus ele não é formal, ele não existe tantos requisitos para que possa ser contemplado e inclusive deferido, né? Então qualquer pessoa que tenha tolhido o seu direito de ir e vir, a sua liberdade de locomoção, pode impetrar no habeas corpus, certo? Não precisa necessariamente ser um operador jurídico, tá? As partes do habeas corpus, né, que nós já falamos, é o paciente, que é quem vai ser beneficiado com aquela liberdade, quem está pleiteando aquilo, né? Quem impetrou a peça, quem elaborou e fez o protocolo da peça, que é o impetrante, e a autoridade coatora foi quem causou o constrangimento ilegal, certo? Então, gente, em cima disso que a gente vai trabalhar o nosso habeas corpus. E eu vou deixar na Mediateca para vocês um roteirinho, esse roteiro aqui, esse roteirinho, e eu vou comentar ele de uma maneira rápida para que vocês possam elaborar essa peça processual, certo? Vamos lá. Para quem eu endereço o meu habeas corpus? O endereçamento do habeas corpus ele é para a autoridade hierarquicamente superior à autoridade coatora. Ou seja, se a autoridade coatora foi o delegado de polícia, eu vou endereçar meu habeas corpus ao juiz de primeiro grau. Se a autoridade coatora foi o juiz, eu endereço ao presidente do Tribunal de Justiça. Se a autoridade coatora foi o Tribunal de Justiça, eu endereço ao presidente do STJ. E se a autoridade coatora foi o presidente do STJ, para o presidente do Supremo. Certo? Então, sempre o meu endereçamento é para a autoridade coatora hierarquicamente superior à autoridade coatora. Certo? Gente, no nosso modelo de habeas corpus, nós temos um preâmbulo, então, né? Onde nós temos aqui fulano de tal, brasileiro, o advogado, que é o impetrante, né? E aqui nós vamos trazer a qualificação do advogado. Ele vem com fundamento aonde? No artigo 5º da Constituição, certo? Inciso 68, impetrar a ordem de habeas corpus em favor de quem? Do paciente. E trazemos a qualificação do paciente conforme tem na tese. Tudo que tem na tese vai para a nossa peça processual. O que não tem, nós não vamos levar para a peça processual, certo? Então, ele vai trazer toda a qualificação daí do nosso paciente e vai trazer os fatos, né? Nesses fatos nós vamos narrar, o fulano de tal está preso justamente, né? Porque desde o dia tal foi preso, por tal motivo, diz o crime, menciona quem é a autoridade coatora, que eu vou cobrar isso de vocês, já identificamos aqui quem é impetrante, que é o paciente, e agora quem é a autoridade coatora, quem fez a prisão, até para que nós possamos endereçar lá no início de maneira correta, tem que estar identificado aqui também, certo? Trazer de uma maneira sucinta o que aconteceu, qual é a imputação, o motivo pelo qual ele está preso, certo? E a nossa argumentação. A nossa argumentação, a fundamentação jurídica, por óbvio,
é o que mais vale nota na nossa tese, né? Ele vai trazer os argumentos conforme a realidade da tese. Pode ser uma tese de nulidade, pode ser uma tese de falta de justa causa, distinção da punibilidade, abuso de autoridade, excesso de prazo, ausência de fundamentação, lembra do 312 que a gente falou, certo? Na primeira aula. Então, tudo isso tem que estar contemplado aqui. Pode ter mais do que uma fundamentação habeas corpus? Sim. Aqui nós vamos usar os argumentos todos necessários para que seja deferido o nosso pleito, certo? O que eu não devo usar no habeas corpus? Mérito. O que eu vou trabalhar é simplesmente o quê? A tentativa de soltura. É a violação da liberdade de locomoção. Então, habeas corpus eu não vou discutir mérito, eu vou discutir se ele merece ou não responder o processo de liberdade, certo? Peço aqui no habeas corpus para pesquisarem a jurisprudência, gente. Usem a jurisprudência, que é muito importante. Ela vai dar o subsídio e a base para que vocês possam elaborar a tese e trazer com muito mais tranquilidade. E até para o próprio julgador. Ele se vê na seguinte situação: isso não é uma novidade, eu não estou inovando juridicamente. Já existiu alguém que julgou nesse sentido. Traz segurança tanto para a peça quanto para o julgador, certo? E o nosso pedido, por óbvio, eu vou pedir o quê? Em regra, a liberdade. Pode até ser um preventivo, mas em regra eu vou pedir a liberdade, certo? Se eu fundamentei e argumentei a liminar, eu tenho que fazer o pedido específico da liminar. Caso contrário, eu vou pedir o quê? A liberdade dele, certo? Prazo de habeas corpus. Não existe um prazo. Enquanto durar constrangimento ilegal da liberdade de locomoção, ele pode ser impetrado. E, ao final, vocês vão inserir o nome dos alunos da equipe que elaboraram esse habeas corpus. Gente, então essa é a nossa aula de habeas corpus, uma continuação da aula de liberdade. Para que não ficasse muito grande, eu dividi ela. Falei então um pouco das liberdades da primeira aula e agora nessa segunda aula sobre o habeas corpus. Era isso, um bom trabalho.